E a tartaruga, ela foi vista dentro daquele lago com um pedaço de madeira, que é essa madeira aqui, na boca. E haviam várias tartarugas comendo vários pedaços de madeira. Olá pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Eu faço esse canal com a minha cachorra Julie, que hoje ela não quer aparecer. Julie! Ó, a Julie, como ela não quer aparecer, logo vai aparecer uma outra cachorra no lugar dela, tá? Aí, vocês vão ver se ela não vai querer aparecer. Julie, vem aqui, vem. Oso. Julie. Ah, apareceu. Vem aqui, vem. Essa aqui é a Julie. E logo vai chegar a irmãzinha dela. Eu estou grávido. A irmãzinha dela vai se chamar Shalimar. E a Shalimar e a Julie vão fazer parte desse canal agora. A Julie não vai ser mais a estrela do canal. Vai ter a Shalimar. Então vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Esse caso ficou conhecido aqui no Japão como o caso da tartaruga. Eu vou ter que relatar de algumas formas diferentes e vocês terão que entender o porquê, senão o canal é banido pela essa plataforma. No dia 19 de junho de 2016, na cidade de Tóquio, em um bairro muito famoso e muito rico, que se chama Meguro, uma senhora que se chama Abi Tokiko, de 89 anos. Essa senhora, ela já estava muito feliz pelos seus filhos já serem grandes, adultos e já casados. E ela vivia um dia de cada vez, curtindo a sua vida somente para si, sem se preocupar em cuidar de filhos e nem de netos. A senhora Tokiko, ela era uma mulher que ela ia muito nas reuniões do bairro de Meguro. E também ela fazia a cerimônia do chá japonês, que é um tipo de curso de servir os chás japoneses. E ela era uma senhora muito conhecida naquele bairro nobre da cidade de Tóquio. E também no prédio onde ela morava sozinha. Em 2011, o seu companheiro, seu marido, ele já tinha partido para o outro plano. E a senhora Tokiko, para ela não se sentir sozinha, ela começou a estudar dança do Havaí. E fazia algumas apresentações dessas danças lá no bairro de Meguro. E a senhora Tokiko, ela não ficou esperando a velhice aparecer ou dar aqueles sintomas de pessoas idosas. E a senhora Tokiko, ela vivia com grandes esperanças de dias melhores. E ela vivia como se fosse um recomeço de uma vida de uma mulher solteira. Os vizinhos da senhora Tokiko relataram para a polícia após o caso ter ocorrido que ela era uma senhora muito atenciosa e uma senhora muito maravilhosa. E ela tinha muitas experiências de vida e ela era um exemplo de uma senhora de quarta idade. Mas em um certo dia, a senhora Tokiko, ela desapareceu do seu apartamento. A última imagem da senhora Tokiko foi de uma câmera que tinha dentro da entrada do seu apartamento. E nesse dia, foi o dia que o seu filho e a sua família do seu filho veio visitá-la. A senhora Tokiko, segundo as investigações da polícia, ela não tinha inimigos. Toda a vizinhança da senhora Tokiko só tinha boas referências a ela. E ela não tinha motivos de desaparecer daquela maneira. Muitos vizinhos da senhora Tokiko ficaram muito preocupados
com o seu desaparecimento. E principalmente uma certa empresa que todos os dias entregava um certo produto nas mãos da senhora Tokiko. Como essa empresa todos os dias batia na porta ou tocava a campainha e a senhora Tokiko aparecia para pegar o produto, a senhora Tokiko fazia 3 dias que essa empresa estava lá na porta da casa dela e ela não aparecia para pegar os seus produtos. Eu não vou falar o nome da empresa porque pode dar problema para mim. Então, essa empresa ficou muito preocupada com a senhora Tokiko e resolveu procurar o síndico. E o síndico procurou a polícia para saber se a senhora Tokiko estava dentro daquele apartamento ou tivesse acontecido alguma coisa com a senhora Tokiko dentro do apartamento dela. Mas após 4 dias do desaparecimento da senhora Tokiko, ocorreu algo muito terrível naquela região onde ela morava. Em um parque muito próximo da casa da senhora Tokiko. Esse parque se chama Himoya Park. Eu fui nesse parque e consegui achar o local onde existe a criação de tartarugas e o local onde as tartarugas ficam. Esse parque é muito lindo. Quem tiver crianças e mora perto da região de Tóquio, eu aconselho ir conhecer esse parque. É claro que se você não tiver preconceito, que esse parque muito lindo foi um local de uma cena de um caso. Nesse local tem uma área onde existem vários pôneis, onde as crianças podem subir e podem dar comidas para os pôneis. E também tem uma área lá nesse parque que as crianças podem entrar para brincar com os coelhinhos e também com as tartarugas. E se você tiver dinheiro, você pode alugar um barco para você ficar em cima desse barco remando naquele lindo lago. O Fabrício vai colocar as imagens desse lago. Eu fui até o local onde ocorreu o caso das tartarugas. ヒモンヤ公園で人の体の一部が相次いで見つかった事件で、今日新たに胴体部分が見つかりました。午前9時40分過ぎです。そんな閑静な住宅街の中にある公園になぜ遺体は捨てられたのでしょうか。警視庁は今後、公園や周辺の防犯カメラの映像を解析するなどして捜査を進める方針です。Nesse parque apareceu essa parte de um corpo sendo comido pelas tartarugas. E as pessoas que estavam dentro daquele parque chamaram a polícia. E a polícia e os investigadores acharam várias partes divididas dentro daquele lago, se vocês estão me entendendo. E algumas tartarugas que estavam naquele lago estavam comendo essas partes dentro daquele lago. Por essa cena ter aquele negócio vermelho dentro da água, as pessoas que estavam dentro dos barcos remando naquele lago acharam aquilo muito estranho. Por isso que chamou a atenção daquelas pessoas que estavam de barco, porque o negócio estava muito vermelho ali dentro. Dentro dessa parte do lago é necessário você pagar para você poder usar aqueles barquinhos. Mas imaginem a cena, pessoal. As pessoas que estavam pagando para usar o barco encontraram aquela cena daquelas tartarugas comendo aquelas partes divididas. E assim que os peritos e os investigadores chegaram até aquele local do nosso caso, eles esvaziaram todo esse lago e encontraram essa parte aqui de trás e algumas outras partes divididas dentro daquele lindo lago. E algumas partes elas já estavam em decomposição. Afinal de contas, o nosso manequim foi dividido em vários pedaços. E descobriram que esse parque era 600 metros da casa da senhora Tokiko. E como já havia
um boletim de desaparecimento da senhora Tokiko, a polícia e os investigadores acharam que aquele manequim que estava dentro daquele lago poderia ser a senhora Tokiko. Esse parque, para você utilizar aqueles barquinhos, tem um horário específico, mas o parque ele é aberto, então qualquer um pode entrar à noite. E do lado desse parque, por ele ser em uma região muito nobre de Tóquio, existem várias mansões e também existem várias câmeras. Pessoal, olha que casa linda. Faz tempo que eu não vejo uma casa tão bonita igual essa. Que linda essa casa. Amei. Olha isso. Que linda essa casa. Toda de vidro. Muito bonita. O imposto dessa casa deve ser horrores. Amei. E todas as pessoas que moravam naquela região próxima ao parque ficaram muito chocadas. Porque nesse parque, as pessoas idosas de manhã ficavam ali efetuando os seus exercícios. E também as suas ginásticas. E também tem várias pessoas que utilizavam aquele parque em geral para caminhar, para andar. Então esse caso chocou muitas pessoas, porque além do parque ser muito bonito, muito grande, e era numa parte nobre da cidade. Mas quem será que teria utilizado aqueles barcos à noite e jogado aquelas partes dentro daquele lago? E ainda por cima, como eu relatei agora há pouco, existiam várias câmeras ao redor desse parque. E a polícia e a perícia começam a investigar várias câmeras ao redor do parque e também das ruas onde existem as mansões perto desse parque. E a perícia também investiga as câmeras do apartamento da senhora Tokiko. E após em torno de 20 dias do nosso caso ter ocorrido, no dia 9 de julho de 2016, a polícia da cidade de Meguro prende um homem japonês que se chama Ikeda Yasunobu, um homem desempregado de 28 anos que morava bem próximo desse parque. Mas antes disso, a polícia estava divulgando para a grande mídia que não encontravam quem era o nosso autor do nosso caso de hoje. A polícia estava fazendo com que a mídia desse um grande ibope para esse caso, sobre esse caso que ainda não estava solucionado. Esse caso repercutiu muito na mídia, tanto nos jornais como na televisão na época de 2016. E a polícia não tinha nenhuma informação sobre quem tinha efetuado aquilo com a senhora Tokiko. E a polícia colocou na mídia várias vezes onde ocorreu o nosso caso, tanto no parque como na casa da senhora Tokiko. E também lançou para a grande mídia que o nosso autor do nosso caso não tinha deixado nenhum vestígio de DNA no local onde ocorreu o nosso caso. Mas tudo isso era mentira. Agora vocês vão saber que a polícia japonesa, às vezes, ela se faz de boba, mas ela não é boba. A polícia e os investigadores da cidade de Meguro, eles já tinham o DNA do nosso autor do nosso caso, que foram encontrados tanto no parque como na casa da senhora Tokiko. E a polícia também tinha a imagem do apartamento da senhora Tokiko, comprovando que quem era o nosso autor do nosso caso era o Yasunobu. No parque também a polícia tinha encontrado vários DNA do Yasunobu. E ele também esqueceu que existiam câmeras nas entradas daquele parque. E a polícia enganou toda a imprensa e a grande mídia para que deixasse o nosso autor bem à vontade
e com certeza que ele não seria pego. A polícia e os investigadores já estavam muito tempo atrás para saber quem era o Yasunobu. O porquê aqui no Japão, quando a polícia lança para a grande mídia dizendo quem é o grande suspeito, o suspeito do nosso caso, antes da polícia pegar ele mesmo acaba tirando a vida dele. Não estou falando em todos os casos, mas isso ocorre muito aqui no Japão. Ele prefere ele mesmo tirar a vida dele do que ele ser preso. Então, após o Yasunobu ele ter sido preso, a polícia solta para a grande mídia que encontraram o DNA dele dentro do apartamento da senhora Tokiko. E também encontraram várias impressões digitais do nosso autor. E também com um produto que se chama luminol, que reagem com aquele negócio vermelho que existe dentro do nosso corpo, detectando o ferro que existe no negócio vermelho. Então os investigadores detectaram através do luminol que existia esse negócio vermelho dentro do chuveiro da senhora Tokiko. Foi descoberto pela perícia que o Yasunobu ele tinha dividido aquele manequim dentro do seu chuveiro. Os investigadores foram seguindo as câmeras e viram também que o nosso autor ele saía da casa da senhora Tokiko e ia para aquele parque e ficava fazendo esse bate-volta várias vezes. O Yasunobu ele era um homem que ele não tinha muito contatos com os seus vizinhos. Era bem diferente da personalidade da senhora Tokiko, que ela era uma senhora muito simpática, muito alegre, e também todo mundo gostava da senhora Tokiko. Eu fui atrás para procurar aonde a senhora Tokiko morava. Eu fiquei 2 horas rodando naquela cidade, naquelas ruas de bairros, vamos dizer, das mansões, mas eu não consegui achar a casa da senhora Tokiko, quer dizer, o apartamento. Por quê? Muitos dos apartamentos que ocorrem esse tipo de caso, eles acabam reformando e mudando a cor do apartamento para que as pessoas não consigam identificar que naquele apartamento ocorreu um caso. Aqui no Japão, perante a lei, quando ocorre um caso desse, a próxima pessoa que for alugar o apartamento, ela é obrigada a saber que ocorreu um caso dentro daquele apartamento que ela está querendo alugar. Geralmente as imobiliárias, eles efetuam dessa maneira, alugam por 3 a 6 meses, às vezes até 1 ano, bem baratinho para a pessoa morar, porque tem esse problema. E depois pede para a pessoa se mudar, então o contrato geralmente é bem de curto prazo. E a próxima pessoa que seria a segunda pessoa que vai morar naquele apartamento, a lei ela já expandiu. A pessoa que for morar lá, ela não precisa mais saber se ocorreu um caso ou não. Somente para a primeira pessoa que se mudar após o nosso caso ter ocorrido, a imobiliária é obrigada a falar que naquela casa ocorreu um caso. Mas o porquê o Yasunobu, o nosso autor do nosso caso, tinha que efetuar uma coisa tão feia e tão fria com uma senhora tão amável? Vocês não acreditam o porquê. Eu moro aqui no Japão em um apartamento de 3 andares e eu moro no 2º andar. Depois que eu li sobre esse caso, eu entrei em choque. Eu nunca mais deixei a janela do meu apartamento, que é do 2º andar, aberto. Antes eu costumava deixar a janela aberta e dormir com a janela aberta. E também saía para trabalhar e deixava a janela aberta. Hoje eu tranco tudo. Afinal de contas, eu achava que no 2º andar, aqui no Japão, seria mais seguro. Por isso que eu nunca morei no 1º andar. Eu sempre tive receio de morar no 1º andar. Esse caso me chocou muito, que eu fiquei muito com medo que depois desse caso ter saído na mídia, outras pessoas viessem a copiar esse caso e efetuar ele como exemplo. Porque aqui no Japão, os autores dos casos, eles copiam e acabam efetuando o caso novamente, como se fosse normal fazer isso.
Todo mundo está achando que o Yasunobu entrou naquela casa para roubar algo da senhora Tokiko e levar os pertences e produtos de valores da senhora Tokiko. Naquele dia, o Yasunobu, ele entrou por trás do apartamento da senhora Tokiko, o porquê na frente existiam várias câmeras. O Fabrício vai colocar a foto do apartamento da senhora Tokiko. Como o Yasunobu, ele conseguiu subir dessa parte de fora do apartamento até o terceiro andar, que era o apartamento, que era o andar que a senhora Tokiko morava. A vontade do Yasunobu de efetuar o seu plano era tanta que ele não teve medo de cair do terceiro andar do prédio da senhora Tokiko. O Yasunobu, ele não quis entrar pela frente onde tem a porta do apartamento da senhora Tokiko, porque ele tinha medo de encontrar com outros vizinhos da senhora Tokiko. O Yasunobu, naquele dia, ele vai para aquela parte de trás do apartamento da senhora Tokiko, onde as pessoas estendem a roupa na varanda. E o Yasunobu, ele foi no primeiro andar, no apartamento do primeiro andar. Ele começou indo da direita para a esquerda, em todos os apartamentos do primeiro andar, vendo se existia alguma janela aberta. Então ele foi da direita para a esquerda em todos os apartamentos até o fim. Depois ele viu que não tinha nenhuma janela. Então o que ele faz? Ele coloca o pé dele em cima do muro e vai para o segundo andar. Do segundo andar ele faz o mesmo trajeto. Ele vai lá da esquerda até a direita, tentando ver se tinha alguma janela aberta no segundo andar. Você vê, né, pessoal? Eu moro no segundo andar e eu já me senti mal por causa disso. Não tinha nenhuma janela do segundo andar aberto. Por andar, desse lado onde o Yasunobu entrou, tinha mais ou menos entre 5 a 6 apartamentos. Então ele voltou aqui para a direita e da direita ele subiu para o terceiro andar. No terceiro andar ele começou a ir em todas as janelas para ver se abria a janela, quer dizer, se abria ou a pessoa tivesse deixado aberta a janela. E infelizmente a senhora Tokiko, como ela morava no terceiro andar, ela tinha deixado a janela dela aberta. E o Yasunobu, ele entrou no apartamento da senhora Tokiko. O Yasunobu, ele entra no apartamento da senhora Tokiko. Ele não rouba nada e não procura nada de valor da senhora Tokiko. Ele vai até o encontro da senhora Tokiko com um grande desejo. O desejo de saber como é dividir um manequim em várias partes. Ele leva aquele manequim até o chuveiro e divide esse manequim em várias partes. E após ele ter terminado de dividir o manequim, ele resolve ir para sua casa, saindo pela porta da frente do apartamento da senhora Tokiko, como se nada tivesse ocorrido. E no outro dia, as câmeras filmam ele voltando para o apartamento da senhora Tokiko com uma mochila nas costas. Pessoal, eu achei a casa da onde o nosso autor morava com a sua mãe. Era aqui nessa casa, mas provavelmente a sua mãe já deve ter sido excluída aqui do bairro, né? Porque aqui, ó, é um bairro muito tranquilo. Olha, não tem ninguém andando. Pleno domingão à tarde. Agora eu tenho que procurar a casa da senhora Tokiko pra ver se eu acho a casa dela. Olha. Muito tranquila a cidade, hein? Uma cidade totalmente de classe alta. E ele morava nesse apartamento aqui com sua mãe, o nosso autor. Agora eu vou procurar a casa da onde era da dona Tokiko. E assim, o Yasunobu, ele é filmado saindo do apartamento da senhora Tokiko e entrando várias vezes. Ele saía do apartamento da senhora Tokiko, passava perto das mansões, que existiam também câmeras, entrava naquele parque, que também existiam câmeras, e voltava para dentro do apartamento da senhora Tokiko, onde na entrada também existiam câmeras.
Ele foi visto efetuando isso várias vezes. Ele estava carregando aquelas partes do nosso manequim e jogando dentro daquele lago. Esse trajeto que ele efetuou, eu acho que é em torno de 600 metros ou 1 quilômetro, mais ou menos. Mas o problema é que em junho, que ocorreu o nosso caso, aqui no Japão, é muito calor. E ele estava carregando várias partes daquele manequim que não deve ser leve, deve ser pesado. E além disso, deve ter aquele cheiro, o cheiro de MORTE. E também de um manequim em decomposição. Imaginem só quantas viagens ele não deve ter efetuado até conseguir jogar todo o manequim naquele lago. E o cheiro daquele manequim estava bem aqui nas suas costas, dentro da sua mochila, bem próximo ao seu nariz. Deve ser um cheiro de decomposição muito forte. E no dia 29 de setembro de 2017, no seu julgamento, ele pega a prisão perpétua. Ele apela e pega a prisão perpétua novamente. E ele apela novamente, mas infelizmente ele não consegue mudar a sua sentença. A senhora Tokiko, no passado, ela morava em uma grande casa naquela região nobre de Meguro. Mas, como no passado ela tinha sido roubada por 2 vezes, alguém entrou dentro da casa dela e roubou a casa dela. E por isso ela resolveu mudar da sua casa e morar em um 3º andar de um apartamento, achando que estava segura. Mas a senhora Tokiko, ela nunca imaginou que um homem doido iria tentar entrar pelo lado da varanda, começando pelo 1º andar, indo para o 2º e depois para o 3º. Às vezes a gente que mora no 2º ou no 3º andar, a gente acha que está mais seguro do que as pessoas que moram no 1º andar. Mas infelizmente basta você estar vivo para você passar por uma situação dessa. Mas fica a grande dúvida o porquê os apartamentos do 2º andar, onde a senhora Tokiko morava, todas as pessoas do andar 2 estavam com todas as janelas fechadas. E no 3º andar, onde a senhora Tokiko morava, a janela estava aberta. E outra coisa, o porquê o nosso autor deixou o seu DNA e as suas impressões digitais dentro da sua casa, dentro da casa da senhora Tokiko e também lá naquele parque. E ele também foi visto várias vezes pelas câmeras, tanto do apartamento da senhora Tokiko, como pelos apartamentos das mansões que existem ali no trajeto até aquele lago. E também tinham câmeras dentro daquele lago. Pode ter a possibilidade do nosso autor ter querido pegar a prisão perpétua ou a pena de MORTE, porque muitos japoneses efetuam essas coisas para pegar a pena de MORTE, ou porque eles não têm coragem de tirar suas próprias vidas. E outra coisa, quando acontece um caso desse, vem um outro louco e acaba imitando o nosso caso de hoje e acaba efetuando. Então, pessoal que mora no 2º andar ou mora no 3º, por favor, fechem as suas janelas. Não deixe a sua janela aberta. Você pode se arrepender. E eu fazia muito isso. Eu sempre deixava a janela aberta antes de trabalhar ou antes de dormir. Agora eu fecho tudo. Depois que ocorreu esse caso, porque Meguro é bem próximo da minha casa, é 2 estações, então eu fiquei com muito medo. Hoje eu tranco tudo, mesmo eu estando dentro de casa ou quando eu saio de casa, eu não deixo nada aberto. Pessoal, eu cheguei aqui no Parque de Meguro. Olha esse parque lindo. Meguro é um dos bairros mais caros que tem aqui em Tóquio, é um bairro nobre. E nesse parque
lindo, que é o Parque das Tartarugas, que é conhecido, né? É meio longinho da estação, mas é um lugar muito gostoso para vir fazer um deitinho. Agora eu tô procurando aqui o Santuário das Tartarugas, um lugar onde as tartarugas ficam. Vou filmar aqui o parque para vocês verem. Então, aquela parte ali, à noite, eles fecham, né? Então, não tem como você andar de barco. Mas o autor do nosso caso, né? Ele veio até aqui e começou a jogar uns negócios aqui, sabe? Ele pulou isso aqui, essa cerquinha aqui, ó, e foi indo ali. Eu vou até ali para vocês verem se eu encontro o Santuário das Tartarugas. Cheguei a outra parte. Nossa, que gostoso aqui. Ai, tem uns peixão. Olha, patinho. Olha, tá cheio de peixe grande. Olha. Ali. Sabe aquelas casinhas ali? É ali onde as tartarugas ficam, né? Elas ficam ali, mas como tá muito... Ah, achei uma tartaruga ali, ali, ó. Tá vendo ela? Ó, ela tá bem ali, ó. Então, foi ali naquelas casinhas que encontraram várias tartarugas se aglomerando ali em cima. Depois eu vou falar o que elas estavam aglomerando para vocês verem. Para vocês saberem, né? Eu vou seguir pelo parque para vocês verem como esse parque é lindo. E é bom que aqui não tem muita gente, né? Não sei se é por causa do horário, que tá muito calor. Mas é um dating post muito legal. Um lugar para você fazer um date. Chamar sua namorada ou seu namorado. Ou vir dois. Olha que legal! Nesse calor, como que você tá aguentando nesse calor, minha amiga? Olha! Adorei esse parque, ó. Um parque tão bonito. Ali, ó, o barquinho continua. Se eu tivesse vindo com a Alessandra, ó os peixes. Se eu tivesse vindo com a Alessandra, né, dá pra gente ir enquanto um filma. A outra casinha de tartaruga ali, ó. Olha, tem um templinho. Deixa eu ver se tá saindo água pra lavar minha mão. Não, tá vazio. Aqui. Ah, então vamos lá fazer o pedido, né? Porque aqui no Japão, né, todos os tempos a gente joga moedinha, né? Pra gente fazer umas orações, né? Mas antes, né, deixa eu filmar aqui a lateral do templinho pra vocês darem uma olhada como é organizadinho o local. Eu não sei o que é isso, mas é muito bonitinho. Que fofo! Deixa eu ver o que tem ali. O que é isso? É um armário? É um cofre. Deve ter muito dinheiro ali. Olha, que fofo esse negócio aqui. Ah, tá muito fresquinho aqui. Olha que gostoso. Venta mais, vai, venta mais, seu vento. Ai, que isso! O vento jogou o negócio do meu pé. Eu pensei que fosse um bicho. Tem aquele negócio lá que eu morro de medo, que eu não sei o que é até agora. E eu vou fazer... Ai, tem uma câmera ali, ó. Porque tem muita gente à noite. Tá vendo ali uma câmera, pessoal? É que à noite tem gente que vem aqui nessa caixa pra roubar o dinheiro dos pedidos, entendeu? Então vamos lá fazer o pedido para que todos os nossos seguidores tenham muita saúde. Hoje eu vou fazer o pedido com uma moeda. Dizem, né, que quando você faz o pedido com a moeda maior, que é a moeda de Gohakuen, que dá em torno de 5 dólares, o seu pedido funciona. Então vamos lá, ó, para todo mundo que tá aí, tá? Vou jogar aqui a minha moeda. Ó, lá tem um templinho, ó, que tá escuro, não dá pra ver, né?
Tem as oferendas. Ai, tem um santo ali, ó. Ó, dá pra vocês verem. Ó. Então aqui é onde a gente joga moedinha. Ó. $5. Eu vou pedir muita saúde pros nossos seguidores. Muita saúde pro povo. Agradecer. Hoje a gente tem que agradecer, né? Por ainda a gente tá aqui. Porque tá tão difícil pra todo mundo, né? Muita gente perdeu muita coisa, né? Por causa do convite. Ó, então eu vou voltar. O pessoal tá lá no barco. Deixa eu ver essa parte aqui. Ali deve ser onde o responsável do templo ele fica, né? Ó. Tem uns nomes aí que eu não sei identificar pra que é, né? Tem um monte de nome aí gravado. Eu tava querendo ir lá no fundo, mas eu fiquei com medo de passar ali, tem uma câmera. Tava perguntando pra minha amiga pra que serve isso aqui. A minha amiga, ela trabalha num cemitério aqui no Japão, né? E eu tava perguntando pra ela o que é isso aqui, né? Ela falou assim que é pra identificar que é a entrada de um templo. Aí eu falei assim, quando você tem medo disso daí? Eu morro de medo disso aqui, eu não sei porquê. Olha que legal. Uhul! Voltando. Ah, pessoal, foi bem ali que a polícia fechou tudo. E a polícia começou a usar esses barquinhos para poder recolher os pedaços, né? Os pedaços das coisas que vocês estão me entendendo, né? Olha, pessoal, coelhinho. Ó, além de você poder brincar com os coelhinhos, tem umas tartarugas ali, ó. Que eu não posso filmar as crianças, né? Essa parte aqui é pra você ficar brincando com as tartarugas, ó. Tartarugas, os coelhinhos da Índia. Então, pra quem tem criança, é excelente. E outra coisa que eu achei muito legal aqui. Ó, Moromoto no Sawarikata. Ai, tem até um cachorrinho. Shiba. Xixi. E sabe o que eu achei muito legal? Que aqui tem um lugar, tem até cheiro, ó, cheiro de cocô de cavalo. Aqui tem um lugar pra você andar, adivinha do que? De pônei. Olha lá. Que fofo! Ai! Olha aqui, tem uns nomes dos cavalinhos, dos pôneis. Que fofo! Ó, pra você dar uma raçãozinha, um copo por Hakoen. Cenoura. Eu tô dentro. Agora eu precisava jogar esse copo aqui. Então aqui no Japão, né, pessoal, a gente tem essa mania de ficar com essas coisas na mão. Porque não tem lixo, né? Não é todo lugar que tem lixo. E eu vou lá dar ração para os pôneis. Não tá deixando aqui, essa daqui é guitarra. 餌をあげることはできないんですよ。こちらあ、できないですか？はい。乗る、触ることはできる？触るのもこちらの馬だけなんですね。あ、はいはい、大丈夫です。で、これは中学校3年生まで、そういうことか。はい、の乗馬になりますので。で、こっちに渡したら、あげたりすることできない？はい、ですよ。あ、そうなんですね。わかりました。O homem tá falando que ridículo, né? Só as crianças podem dar comida para os cavalos. E só as crianças podem subir nesses cavalinhos, nos pôneis. E eu queria dar uma comida para ele. Ai, eu nunca tinha visto um cavalo, um pônei tão de perto. Aqui tá tão fresquinho. Eu nunca tinha visto um cavalo de tão perto. Bye, bye. Tchau.
Tá vendo? Eu não pude entrar. Só crianças. Eu vou contar pra vocês um caso que ocorreu com uma amiga minha. Essa amiga, ela tinha 3 filhas e um certo dia ela estava voltando para sua casa com as suas 3 filhas. Ela deixou as suas 3 filhas dentro da entrada da sua casa e as 3 filhas foram para dentro da casa. Enquanto isso, eu não lembro se ela tinha ido estacionar o carro ou ela tinha saído. E as 3 filhas, assim que entraram dentro da casa, ouviram um barulho. Que a casa tinha 2 andares, ela ouviu um barulho, pão. Aí as 3 filhas falaram assim, vamos ir de pezinho devagar até a escada pra ver, né? Porque o papai tinha ido trabalhar e elas não tinham irmãos, né? Então, quem que estava dentro daquela casa? E elas viram a metade de um homem preso na janela. Ele estava bem preso na janela e as 3 entraram em choque. Como as 3 ainda eram crianças, elas não fizeram nada. Então o homem acabou descendo daquela parte onde ele estava entalado e saiu do 2º andar e passou na frente delas. E saiu como se nada tivesse acontecendo. Aí as 3 meninas, como elas entraram em choque, elas não tiveram nem reação. E assim que a minha amiga voltou para dentro da sua casa, as filhas relataram que viram, adivinha quem? O vizinho. O vizinho estava entrando dentro da casa dela. O porquê? Aqui no Japão as casas são meio encostadas, né? Então dá a parte de uma janela de uma casa com a outra. Então esse vizinho, ele pulava da janela dele e entrava para dentro da casa dessa minha amiga. Aí a minha amiga ficou em choque e chamou a polícia. E adivinhem, pessoal, na casa da minha amiga vivia sumindo as coisas dela, que seriam as calcinhas, os cremes, vivia sumindo brinco, essas coisas. E ela achava que às vezes era a filha dela que estava pegando. Como ela tinha 3 crianças, ela achava, deve ser minhas filhas que estão pegando. E adivinham só o que acharam na casa do vizinho dessa minha amiga. Acharam o anel de casamento que tinha sumido dela há muito tempo. Acharam roupas de meninas que era das crianças quando elas eram crianças. Acharam também os cremes da minha amiga, acharam brinco, acharam um monte de coisa que sumia da casa da minha amiga e ela achava que as crianças que tinham pegado. E o policial perguntou o porquê tem esse creme dentro da sua casa. Aí o vizinho dela respondeu da seguinte forma: eu passo esse creme no meu corpo pensando naquelas meninas que moram ali dentro daquela casa. Imaginem só, pessoal, esse cara entrou por anos pela janela do 2º andar da casa da minha amiga, que ela deixava sempre a janela aberta. Então, pessoal que mora aqui no Japão, tome cuidado, tá? Porque a gente se acostuma, né, com essa mania de deixar a janela aberta, e Japão já foi seguro, hoje já não é mais. Apesar de ser seguro ainda, mas não é tanto, tá? Por causa dessa crise que a gente tá passando, então fique de olho, não dê oportunidade, tá? A gente vai ficando por aqui, e esse foi o caso de hoje, e a gente tem que dar tchau. Olha, pessoal, adivinhem só, logo logo a Shalimar vai estar aqui, vocês vão conhecer ela. Muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui. E pode ser que na próxima vez que eu estiver gravando vai ter a irmãzinha da Julie que se vai chamar Shalimar, tá? Muito obrigada. A Julie tá com cara de sono, ó, tadinha. Né, Julie? Tadinha, essa cachorra. Essa cachorra é especial, tá? Não deixe de comentar e deixar o seu like. Eu preciso pagar o Fabrício. Muito obrigado. Sayonara.